obrigado. Gente, é muita emoção. Quando eu respondi ao convite do Paulo, eu disse duas coisas para ele. Eu falei, eu não sei se estou à altura do momento e eu não sei se a emoção também não vai me trair. Porque, olha, é difícil participar desse momento, embora muito alegre. E eu sei, tenho pouco tempo, a hora já avançou e eu não quero também estragar o almoço de ninguém, mas eu não posso deixar de mencionar algumas experiências que eu vivi aqui com vários de vocês. E eu fiquei pensando, de ontem para hoje, estava relembrando como esquecer aquelas primeiras reuniões lá, sob a liderança do Marcos Amado, lá na igreja do Morumbi, quando estávamos pensando aonde seria a nova igreja, onde íamos começar, então fazendo todo um estudo, um levantamento, e quando a decisão recaiu sobre o bairro de Moema, nosso coração vibrou, porque já morávamos em Moema há tantos anos, então a gente sabia exatamente da necessidade, da importância de ter uma igreja significativa, uma igreja séria, comprometida com a palavra aqui no bairro de Moema. Então a gente vibrou. Como esquecer disso? Como esquecer desses primeiros encontros que o Paulo mencionou lá ainda no nosso salão de festas do apartamento ali na Chibarás, quando a gente reunia um grupo que ficava sonhando quando a igreja iria começar, mas já começavam a chegar naquele grupo e cada um que chegava, e eu lembro de alguns de vocês, era sempre uma alegria tão grande, a gente sonhando com a igreja. Como esquecer daquele 4 de outubro? Aliás, eu começo a lembrar do 3, porque a gente já começou no 3. Eu lembro que lá no hotel só liberaram o auditório para a gente começar a montar depois das 10h30 da noite no sábado. Tinha acontecido uma feira, um evento lá qualquer, eles estavam ainda desmontando, então nós só pudemos entrar no salão depois das 10h30 da noite. E eu lembro que eu fui para casa às 5 da manhã. Eu precisava tomar um banho, fazer a barba minimamente para poder voltar para o culto que começava, não lembro agora mais a hora, mas acho que já era 10 horas, 11 horas, alguma coisa assim, né? Viramos a noite ali, montando e preparando aquilo que seria aquele grande e alegre culto, com tantas pessoas, transmissão ao vivo. Hoje fica mais fácil. A gente apanhou ali, né, Flávio, um pouquinho, nem sei se a igreja do Morumbi conseguiu ver a imagem, mas hoje está todo mundo na internet e fica mais fácil, mas naquela altura contratamos uma empresa para fazer uma transmissão via satélite. E eles chegaram ali no hotel com um caminhão, jogavam a imagem para o satélite, uma antena lá no Morumbi, para poder entrar ao vivo. Mas quanta alegria de reunir aquele mundo de pessoas, tínhamos um grande grupo naquele dia 4 de outubro, como esquecer isso? Como esquecer quando conseguimos alugar o escritório, conseguimos ter um lugar agora plantado dentro de Moema, começamos a atender as pessoas, fazer pequenas reuniões ali, que alegria também. Como esquecer do primeiro retiro de carnaval, que desafio! Será que topar? Será que vamos ter resposta? Será que a gente consegue levar? E de repente estávamos nós lá no El Shaddai fazendo aquele primeiro retiro tão alegre, tão agradável. Enfim, eu não tenho como esquecer todas essas alegrias, essas emoções que eu vivi aqui com cada um. Estava tentando lembrar e lembrei aqui o que me ajudou do nome do Glauco, que pacientemente nos apoiou tanto no início com os equipamentos. Não sei quantos estavam aqui naquela altura, mas nós conseguimos uma salinha apertada lá no hotel para deixar os nossos equipamentos, mas o hotel não tinha disponibilidade todos os domingos, então nós cultuávamos em 2 hotéis, lembram disso? No Bourbon e lá no Quality. Então, quando era no Quality, a gente tinha que chegar às 7 horas da manhã no Bourbon, 2 ou 3 carros, carregar todo o equipamento, levar lá para o Quality, subir, montar aquilo tudo, no fim do culto, o mesmo trajeto, desmonta tudo, põe em 2 ou 3 carros, leva de volta para o Hotel Bourbon, guarda lá na salinha. Aquilo era uma ginástica, Casey e Glauco, principalmente, incansáveis, sempre carregando os equipamentos para a igreja poder funcionar. Como esquecer de cada irmão, de cada abraço? Hoje já recebi alguns abraços aqui que estava com tanta saudade deles. Enfim, é muita emoção, gente, é muita alegria poder participar desse momento. Mas
não podemos sair daqui sem fazer uma rápida meditação na palavra. E aquilo que eu senti o desejo, a alegria de compartilhar com vocês é um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Esse texto vai nos trazer uma afirmação, mas também vai nos fazer um questionamento, e é isso que eu queria que você levasse hoje de manhã, quando estamos formalizando aqui o surgimento da mais nova Igreja Batista, Comunidade Batista em Moema. E o texto de Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E esse é o final do texto que eu penso que é uma afirmação tão clara para nós hoje. Porque quando vivemos esse momento do mundo e da sociedade, no meio da pós-modernidade, e num tempo onde os relativos superam os absolutos, onde vale a verdade de cada um, onde o prazer é o sentimento que mais interessa, onde cada um só quer cuidar de si, e onde, particularmente na Europa, nos Estados Unidos, toda semana igrejas são fechadas, se transformando em lojas, passando a ser museus. Justifica estarmos aqui celebrando o começo, a emancipação de mais uma igreja? Justifica isso? Faz sentido no momento da sociedade que nós estamos vivendo? E é por isso que eu penso que essa afirmação vem responder a essa pergunta, porque Jesus disse: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou seja, os poderes do inferno, os poderes da morte, tudo aquilo que é contra Jesus, não poderão vencê-la. A boa notícia é que, independente dos cristãos e dos pastores, a igreja de Jesus vai prevalecer. Essa é a boa notícia. Por isso faz sentido, ainda nesse momento, no meio dessa confusão toda, no meio desse ambiente absolutamente contrário à igreja, sim, faz sentido começar a igreja. O mundo precisa da igreja. Por quê? Porque a igreja conhece a mensagem de Deus. Porque a igreja tem a mensagem que o mundo precisa. O que nós precisamos pensar é: por que fomos plantados aqui? Por que começamos a igreja aqui? Por que exatamente aqui, nesse bairro, nessa região? E agora vem o questionamento que eu encontro no início do texto. Eu sei, não foi essa a intenção de Jesus quando pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu sei, não foi essa a intenção, mas eu quero transformar, traduzir, trazer para a nossa realidade hoje aqui essa pergunta e fazer com que cada um de nós saia com ela para responder depois no silêncio do seu coração. Quem vocês dizem que eu sou? E eu fico pensando naqueles que entram aqui pela primeira vez, nos nossos convidados, aqueles que não são da igreja, os não cristãos, aqueles que não têm qualquer compromisso com a palavra de Deus, mas vêm, ouvem falar que aqui tem uma igreja, que aqui se reúne uma igreja. O que é que eles pensam de Deus quando chegam aqui? Quem vocês dizem que eu sou? É nesse sentido que eu queria que a gente pensasse hoje pela manhã. Porque essa igreja foi plantada aqui, porque esse é um bairro na altura, hoje eu não sei qual é o número atualizado, mas na altura ali no quadrilátero formado pela Avenida Bandeirantes de um lado,
Santo Amaro do outro, Indianópolis e lá em cima, 23 de maio, só naquele pedaço as estatísticas diziam que moravam 75 mil pessoas. Nós já estamos até um pouquinho fora aqui, né? Já estamos na Vila Clementino aqui. Mas só naquele pedaço, e os prédios não param de subir, não é verdade? Então, quantas pessoas tem ali? Essa igreja foi plantada, foi pensada, foi sonhada, justamente para compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. Mas o que será que pensam aqueles que chegam aqui? Porque a visão errada tem dito que a igreja é um prédio, é um templo, é uma construção, pode ser grande, pequena, moderna, antiga, mas é sempre uma construção. E se as pessoas procurarem uma construção, não vão encontrar a Comunidade Batista em Moema, porque a Comunidade Batista em Moema não tem uma construção, não tem um prédio. Mas é isso que é o gostoso de perceber. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma construção, a igreja não é uma provedora de serviços espirituais. A igreja é um povo. A igreja é o povo da aliança, comprado pelo sacrifício de Jesus. E é isso que as pessoas precisam ver. O povo da aliança, não o prédio, não a forma física, não o desenho, necessariamente o vitral, embora nada contra isso, mas eles precisam ver o povo. E é o povo da aliança que vai fazer toda a diferença. Por isso eu queria que você pensasse hoje e levasse com você essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quando alguém entra aqui, pensa o que sobre Deus? Que Deus é organizado ou que Ele é super desorganizado? Que Deus acolhe todo mundo ou Deus é alguém bem seletivo? Que Deus está preocupado com a nossa aparência física, com as nossas etiquetas, com as nossas marcas? Ou Deus se sente bem com o jeans e com a camiseta e com o tênis? Que Deus é mais para o racional, para o intelectual, ou Deus também está nas emoções? O que é que comunicamos sobre Deus quando as pessoas têm contato conosco? Seja aqui nos encontros dominicais, seja nos nossos encontros em casa também, ao longo da semana, os pequenos grupos e outros eventos que fazemos, os encontros dos jovens e tudo mais. O que é que comunicamos sobre Deus? Comunidade de Moema foi plantada nesse bairro para que ninguém se perca sem ouvir falar de Jesus. E esse é o desafio, esse é o nosso maior desafio. Fazer com que pessoas de uma classe privilegiada, como é a maioria dos moradores dessa região, pessoas que provavelmente não têm falta de quase nada, mas que vivem completamente sem esperança na eternidade. Não sabem para onde irão, porque os seus recursos não serão suficientes para garantir o lugar onde vão passar a eternidade. E o povo da aliança, o povo comprado pelo sacrifício de Jesus, tem essa resposta. E essa é a nossa obrigação, esse é o nosso trabalho, compartilhar com as pessoas dessa região, desse bairro, desse lugar, dessa localidade. Quem é Jesus? Quem vocês dizem que eu sou? Eu desejo que, não só nesse dia, mas em todo o tempo que virá, e eu não sei quantos aniversários mais vamos poder comemorar juntos, mas o que eu sei, e porque o texto garante, é que a igreja é de Jesus, não é do Morumbi, não é do pastor Paulo, não é sua, não é minha, a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus vai prevalecer, porque as portas do Hades, poder da morte, não poderá vencê-la.
E eu espero que o povo de Moema e da região possa ouvir falar do amor e da graça de Jesus, por causa do compromisso dessa igreja, desse povo que se reúne, seja aqui, seja no hotel, seja na praça, seja no Parque Ibirapuera, onde a igreja se encontrar. O mundo seja impactado pelo que nós somos e o que nós dizemos acerca de Jesus. Queria orar. Pai amado, Pai querido, um privilégio estar vivendo esse momento junto com os meus irmãos. Momento de ver a igreja crescendo, avançando, se fortalecendo e agora cumprindo as exigências, se formando numa verdadeira igreja independente, autônoma, mas queremos reconhecer nossa dependência do Senhor. Dizer que a igreja só existe por tua causa. Igreja é um projeto do Senhor e é porque é do Senhor que ela vai prevalecer. Permite, Senhor, que essa igreja seja de fato um farol que ilumina as pessoas que vivem nessa região. Que independente de ter um local físico com formato de igreja que chama a atenção, o povo que aqui se reúne, o povo da aliança, comprado pelo sacrifício de Jesus, chame a atenção desse bairro, por causa da mensagem que eles têm, por causa do compromisso que têm com essa mensagem. Que por causa desse povo, outras pessoas sejam alcançadas, e sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho, e isso faça diferença na história dessas pessoas, das suas famílias, e desse bairro e dessa cidade. Essa é a minha oração, agradecendo ao Senhor por poder, em algum momento, ter feito parte dessa história, o privilégio que o Senhor me deu de fazer parte dessa história. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém.